Nós vamos estudar hoje, irmãos, a palavra de Deus, que vai nos ensinar sobre a igreja de Sardes, uma igreja morta, lição de número 7. Vamos então à palavra de Deus, meus irmãos. Pega a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos ler de novo? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta tu que dormes dentre os mortos. Ou seja, alguém que está morto na verdade, né? Preste atenção na palavra de Deus esta noite. Deus tem uma palavra muito especial para mim e para você. Deus nos trouxe aqui hoje para falar aos nossos corações. Eu tenho certeza disso. Paulo está trazendo uma palavra de despertamento à igreja do Senhor. Desperta tu que dormes. A princípio parece que ele estava falando com alguém que estava só dormindo, mas a Bíblia Sagrada usa a expressão dormir para se referir à morte também. É uma forma de amenizar a expressão. Na verdade, Paulo estava falando com pessoas que já estavam mortas. Mas como se pode falar com alguém que está morto? Morto não ouve, muito menos responde. Se responder, a gente sai correndo, né? Mas Paulo está dizendo: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Como isto é possível? A resposta está mais à frente: e Cristo te esclarecerá. Jesus disse que chegaria o tempo em que os mortos ouviriam a sua voz e sairiam dos sepulcros. Esta palavra de Jesus Cristo não se referia ainda à ressurreição dos mortos do grande dia, mas ao fato de pessoas que estavam mortos por estarem destituídos da glória de Deus, por estarem afastados da vontade de Deus, estavam mortos. Todo quanto está afastado da vontade de Deus está como morto. Mas a palavra de Jesus Cristo é poderosa para penetrar muito além da capacidade material de audição. No entanto, que Cristo literalmente falou com um morto, estando ele em Betânia, quando ele chamou Lázaro, que estava 4 dias numa sepultura, e Jesus disse: Lázaro, sai. Apenas Jesus Cristo tem este poder de falar com o morto e o morto ouvir a sua voz. O que Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso, que ainda que eles estivessem mortos, eles poderiam ouvir a palavra de Jesus Cristo e voltarem à vida pelo poder do dono da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele pode dar a vida. O Espírito Santo de Deus é o agente do Senhor para reavivar a sua igreja. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. O Espírito de Deus também é um espírito de vida. Se falamos de reavivar, nós estamos dizendo de trazer a vida mais uma vez. Se avivamento já é vida nova, ou viver novamente, reavivar nos fala de um ciclo de vida, voltando não pela primeira vez à vida. Independentemente quantas vezes eu e você
já tenhamos errado, falhado, caído, desanimado. Se por mais de uma vez a igreja do Senhor Jesus Cristo errou, falhou, ao ponto de viver uma morte espiritual, isto não é problema, porque o Espírito de Deus, e somente Ele, pode trazer a vida para a igreja, e estando viva, esta igreja será levada pelo Espírito a posicionar-se como agência por excelência do reino de Deus. É a vida com resultado, é a vida com propósito. Eu e você não somos crentes apenas por ser. Igreja não existe apenas para existir. Igreja não é apenas uma comunidade de autorrealização, de autossatisfação, de encontro social. A igreja não é apenas um local de entretenimento, onde de vez em quando a gente se encontra só para passar o tempo, porque não tínhamos coisas melhores para fazer em casa. Não, meus irmãos, igreja é muito mais do que isso. A igreja, ela foi estabelecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ser a sua agência na face da terra e levar a mensagem e representar o reino dele aqui na terra. Isto é a igreja, esse é o propósito. Mas a gente não está fazendo isso. Talvez é porque não estamos vivos. Não estamos sendo agência do reino de Deus aqui nessa terra. Pode ser que a gente não está em pé, pode ser que a gente não está vivo. 3 objetivos para a nossa lição de hoje: identificar os problemas pertinentes à igreja de Sardes, compreender que não podemos viver de aparência, é a pior coisa que existe. Terceiro, saber que só o Espírito Santo pode vivificar uma igreja morta. Nós vamos entender esses 3 objetivos hoje. Nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Diz assim o texto sagrado: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, lembrando que anjo aqui era o pastor daquela igreja: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Sardes foi morrendo aos poucos, até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Como nós temos falado diversas vezes, a morte espiritual não é coisa que acontece repentinamente. Não é algo assim que pega a pessoa desprevenido. Eu estou cheio hoje, e sem perceber, quando eu levanto pela manhã, eu estou vazio. É bem devagarinho. Esse que é o grande problema. Se fosse rápido, talvez a gente percebesse, né? Mas é aos poucos que isso vai acontecer na nossa vida. Talvez um pouco pela nossa autossuficiência, ou pelo sentimento de autossuficiência, que a gente vai adquirindo com o tempo, e a gente começa a confiar demais no nosso taco. Você conhece essa expressão?
eu confio no meu taco. Começa a confiar demais em si mesmo. Este é o princípio de toda a perdição. O livro de Provérbios diz para mim e para você que a soberba precede a ruína. E a palavra de Deus é inerrante. Sempre que a gente pensa que está bom demais, na verdade a gente está ficando ruim demais. E de repente a gente vai negligenciando algumas coisinhas que começamos a julgar pequeninas. E a gente começa a flexibilizar. De repente, por onde passava um mosquito, já começa a passar um rato. Por onde passava um rato, já passa um gato. Por onde passava o gato, já passa um jacaré. Por onde passava o jacaré, daqui a pouco está passando um boi, a girafa. É o grande problema, meus irmãos, que vai sendo gerado dia após dia. É mais ou menos como a história do sapo na panela. Se ele fosse colocado na água fervendo, com certeza ele ia, pum, na hora ele dá um pulo mortal ali, pá, cai do outro lado. Mas o problema é que ele é colocado numa água temperatura ambiente, bem gostosa. Aí vai esquentando devagarinho, né? Ele vai ficando agradável ali, aguinha morna, né? Bem gostoso, uma aguinha morna assim, né? Faz bem, né? A água morna é relaxante. E ele percebe, mas de repente aquela água já está num nível de temperatura que já está fervendo ele não nota. E quando ele pensa em sair dali, já não dá mais. Já está torrado. Assim, meus irmãos, é a decadência na vida de um crente. Assim é a frieza na igreja. Raramente a gente percebe, raramente a gente nota, porque é aos poucos. Foi assim na igreja de Sardes, foram morrendo, e de repente estavam vazios, totalmente vazios do Espírito Santo. Já não bastava mais de um cadáver. É assim que a Bíblia retrata a situação daquela igreja. Aos olhos do homem, aos olhos até do líder daquela igreja, parecia que estava bem viva. Aparentemente, quem olhava ela dizia: não, a igreja de Sardes está de vento em popa, está bombando. A igreja de Sardes está no maior movimento. Olha os cultos de Sardes, povão. Ah, meu Deus, tem gente que pensa que o número de pessoas na igreja é o termômetro de uma igreja aprovada por Deus. É claro que a gente quer quanto mais pessoas melhor, com certeza. Mas esse não é o termômetro de que uma igreja está sendo aprovada por Deus. Não é o meio de validação de Deus para uma igreja. A igreja de Sardes estava assim, estava excelente, tudo bem. Estava tudo funcionando, tudo belezinha, tudo certinho. Membro, obreiro, diácono, ministério do louvor, tudo bem bonitinho, tudo direitinho. Pregação, tudo. Aos olhos de todo mundo, parecia que Sardes não tinha problema, parecia que estava viva. Mas infelizmente, conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, era como um defunto bem maquiado e vestido. Parecia bem, porque estava simplesmente maquiado. E as narinas de Deus já começava a cheirar mal. Aquilo que ainda era agradável aos homens, aquilo que ainda era agradável ao líder daquela igreja, aos olhos de Deus estava reprovado. Deus não suportava mais o que acontecia naquela igreja. A aprovação do homem nem sempre é a aprovação de Deus. Tem coisa que o homem aprova e Deus não aprova. Aquela igreja estava aprovada por todo mundo. Eu vou para Sardes. Sardes é uma igreja boa. Sardes é uma igreja maravilhosa. É uma igreja de muita atividade, de muito trabalho.
Os cultos em Sardes são cultos maravilhosos. Aos olhos humanos estava tudo certo, mas como nós já nos referimos, era como um defunto que estava bem maquiadinho, bem vestidinho, mas o cheiro já estava começando já. Infelizmente eles não percebiam. Muitas igrejas hoje são como Sardes, morreram e não sabem, vivem do passado, já não existem mais no presente. Ah, meus irmãos, eu me lembro de Sansão. Ele já foi exemplo aqui em muitas pregações. A Bíblia nos fala que Sansão tentou mais uma vez usar a sua força, que a bem da verdade não era exatamente dele aquela força, era o Espírito de Deus que vinha sobre ele. E ele tentou mais uma vez quando os filisteus vieram contra ele, mas diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus havia se afastado de Sansão e ele não o sabia. Ah, meus irmãos, como é triste alguém pensar que está vivo e está morto, né? Pelo menos aquele que está morto sabe que está morto. Tem muito mais chance de voltar à vida do que alguém que pensa que está e não está. Infelizmente há muitas igrejas, muitos crentes que estão vivendo como Sardes, já morreram, não notaram. Tudo que tem de bom está no passado, porque no presente não tem nada que possa ser plausível, que possa ser aproveitado. Meus irmãos, que possamos nos lembrar do nosso passado glorioso, de tantas vitórias que nós já tivemos, da igreja que nós já fomos, do crente que a gente já foi, mas que nós não venhamos abrir mão, em hipótese alguma, de trazer a glória do passado para o presente também. Deus não quer que nós sejamos simplesmente pessoas que vivem em função do que passou. Deus tem coisa para hoje, Deus tem um presente poderoso, glorioso para a igreja do século 21. Não dá para viver de passado, não. Vamos lembrar do passado, é bom, mas ficar só lá atrás, só lá atrás, só lá atrás, não dá. Ah, pastor, antigamente, em 1900, lá vai bolinha. Ah, pastor, eu era um crente forte, pastor. Eu era forte, pastor. E hoje, que crente que a gente está sendo? Que igreja a gente está sendo hoje, agora? E quando eu falo de igreja, eu chamo atenção a uma responsabilidade coletiva, e não genérica, coletiva, onde cada um tem responsabilidade dentro do todo. O que a gente tem sido agora, no presente? Infelizmente, no caso de Sardes, aquele óbito poderia ter sido evitado, poderia, mas eles não evitaram. Jesus é o mais interessado em reavivar a sua igreja. Se tem alguém que está preocupado com a sua situação, com a situação da igreja, é o Senhor Jesus. Somente um reavivamento ressuscitará as igrejas que, apesar de terem história, já não fazem história. Precisamos clamar aqui hoje desesperadamente pelo um real avivamento em nossas vidas, que possamos pedir a misericórdia de Deus para o presente da igreja aqui nesta terra. Ó Deus de misericórdia. O que podemos falar sobre a igreja em Sardes? A cidade de Sardes, meus irmãos, por estar 500 metros acima do nível do mar, considerava-se inexpugável, ou seja, inatingível, indestrutível. Orgulhava-se dos seus fabulosos tesouros. O rio Pactolos fornecia ouro e prata em abundância, e era responsável também pela saúde da cidade, pois era um rio de águas limpas. Sardes pertencia ao reino de Lídia, onde era conhecido pelos seus monarcas magníficos. Dentre eles, um que ficou muito conhecido, chamado Creso, tornou-se sinônimo de riqueza.
Mas os demais não ficavam muito para trás dele não, pois eram todos magníficos. Mas infelizmente esta cidade ficou apenas na história. Quem visita hoje a Turquia, onde está a cidade de Pérgamo, nem sombra há daquele reino que se elevava aos céus. Uma cidade que outrora foi gloriosa, que foi grande, que foi rica, que era guardadora de grandes tesouros, que fornecia ouro e prata a outras nações, hoje não passa de ruínas. Infelizmente, aquilo que para eles era no momento apenas a morte espiritual, tornou-se também para a morte material, pois hoje já não há mais nada além de ruínas da cidade de Sardes. Sobre a igreja que estava em Sardes, acreditamos que provavelmente foi Paulo quem fundou aquela igreja, que nesse momento exalava abundante vida. Igreja forte, igreja abençoada. Conforme Romanos 6:3, o Espírito Santo batizou pessoas de várias etnias no corpo de Cristo. Foi algo maravilhoso, o poder de Deus que foi derramado ali em Sardes. Agora esses irmãos de todos os povos, de vários lugares que estavam em Sardes, achavam-se irmanados no autor da vida. Eles tinham a vida do Senhor Jesus, conforme João 17:2. O Senhor que dá a vida, o dono da vida. Mas não demorou muito, Sardes começou a necrosar-se, morria e não sabia, começou a decompor-se e já não percebia, começou a viver como morta e não notava. Ah, meus irmãos, que triste história da igreja de Sardes. Começou tão bem, mas está terminando muito mal. Eu já disse a seguinte frase que eu aprendi: o importante não é apenas começar bem, a gente precisa terminar bem. Na largada todo mundo começa cheio de energia, na largada todo mundo sai com toda a força, com toda a empolgação, com todo o ânimo. Mas meus irmãos, a corrida no evangelho não é 100 metros raso, é maratona, é uma longa caminhada, é uma longa caminhada. A igreja de Sardes começou bem, mas estava morta e não notava, não percebia a sua real situação. Meus irmãos, que nós possamos olhar aqui nesta noite, fazer uma comparação sincera do que é a nossa vida hoje e do que era há um tempo atrás. Mas precisamos fazer isso com sinceridade, porque de hipocrisia a gente já está cheio, de orgulho, de vaidade, de soberba a gente já está cheio. Vamos ser sinceros, pelo menos um minuto, e fazer esta avaliação da nossa vida. O que eu estou sendo hoje, agora, no presente? Eu faço da minha vida e cada um faz da sua. O que eu, Júlio César de Souza, pai, o que eu tenho sido em comparação ao que eu já fui na presença de Deus? Sinceramente, meus irmãos, eu confesso que eu tenho muito que melhorar olhando para trás. Eu sou sincero em dizer diante de Deus, hoje mesmo pela manhã, enquanto estamos em um momento de oração, eu muito me entristeci e me humilhei na presença de Deus, ao lembrar, meus irmãos, de um pouquinho atrás da minha vida espiritual. Meus irmãos, precisamos fazer essa análise com sinceridade. Pastor, mas eu não estou mal. Mas quem disse que precisa estar mal para acordar? Tem que observar, meus irmãos, a tendência. Quem entende de gráfico sabe que começa assim, ó, vai talvez está lá em cima, alcança o auge e vai descendo. E existe uma tendência que a linha segue. A Bíblia nos manda estar em tendência crescente, não descendente, ascendente.
Nós precisamos olhar hoje, fazer uma análise, traçar uma linha no tempo e vai comparando a 5 anos, a 4 anos, a 3 anos, a 2 anos, para você ver até onde você chega. Você vai notar como é que está a linha da sua vida espiritual. Talvez a gente não está no fundo do poço, não é isso que eu estou dizendo não, mas a gente pode perceber que a gente está diminuindo, está entendendo? A gente pode perceber que a gente, apesar de orar, a gente não está orando como a gente orava antes. Está me entendendo? Não é que a gente não está fazendo, a gente está. Mas de repente a gente percebeu um pouquinho atrás, se comparar com agora, a gente está aos poucos diminuindo, aquele fervor no nosso coração, aquela chama, aquela presença que nós sentíamos, meus irmãos. Eu posso lembrar disso, quando a gente botava o pé para dentro da igreja, a gente sentia já algo tão glorioso. E hoje, meus irmãos, às vezes passa um culto inteiro, tem oração, tem pregação, tem louvor, tem tudo, e a gente não consegue sentir absolutamente nada. Ah, meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Aviva a tua obra, aviva a tua obra. Sardes agora vivia de aparência. Isso lembra muito o que está acontecendo hoje com a gente. Quem eu? Crente. Opa, crente. Tá bem? Tô. A liturgia de Sardes lembrava muito bem o cenáculo. Lembrava o culto da igreja de Jerusalém. Mas não passava de uma bem ritmada marcha fúnebre. Parecia, sim, mas não era nada vivo. Esse é o retrato de algumas igrejas. No exterior, a caidura bela, ou seja, a maquiagem, aquela história de quando um pedreiro faz uma parede torta. Não estou falando dos pedreiros que estão aqui não, porque os que eu conheço aqui são bons. Mas faz uma parede torta e diz: a gente tira no reboco. Já viu já esse ditado já? O senhor não faz assim não, né? Meu Deus, sair na tinta aí apelou mais, né? Meus irmãos, mas infelizmente, meus irmãos, não dá para esconder o que está do lado de dentro. No exterior, às vezes, parece que está tudo direitinho, tudo bonitinho, reboco dessa grossura para compensar a envergadura. Mas no interior, o acúmulo de mortos, conforme Mateus 23, 27. Aquilo que Jesus falava dos fariseus: vocês são como sepulcros caiados, por fora bonita aquela pedra de mármore brilhante, mas por dentro é só podridão. Por dentro não tem nada que preste. Ah, meus irmãos, que nós possamos olhar para dentro de nós, para a nossa essência. Será que a gente não está se mostrando alguém tão crente, alguém tão poderoso, alguém tão fiel, mas que não retrata a realidade da nossa vida com Deus? Será que a gente não está demonstrando que a gente é fiel a Deus? Aleluia, glória a Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Será que a gente não está aparecendo que é? Estou na doutrina, estou na ceia, sou dizimista. Está tudo bem, mas será que não é só na aparência? Olha aqui minha roupa, pastor, está direitinho aqui minha roupa, pastor. Tudo bonitinho, tudo direitinho. Cabelo, tudo direitinho. Tomei banho e tudo. Mas será que não é só aparência? Será que para o lado de dentro realmente nós estamos expressando a essência de uma igreja viva, de um crente vivo? Ah, meu Deus do céu, que o Senhor nos livre da hipocrisia. Se há qualquer coisa de mal em nós,
que a gente hoje possa se lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo e clamar pela sua misericórdia. Se há qualquer coisa que não está bem na nossa vida, que nós possamos aqui hoje se lançar aos pés de Cristo e implorar pelo seu perdão, pela sua vida. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Os que ainda vivem não suportam o mau cheiro dos que apodrecem moral e espiritualmente. Eu sei, meus irmãos, que no meio disso tudo tem aqueles que estão vivos ainda. Eu sei que no meio dessa história toda, de tanta morte espiritual, eu sei que ainda tem crente que está vivo. Em Sardes também tinha. Os crentes que estão verdadeiramente vivos estão sentindo o mau cheiro. Mas tem gente que não está notando, não. Não é por falta de olfato, não, é porque está morto. Morto não sente o cheiro, nem dele, nem de ninguém. É lamentável, meus irmãos, como muitos crentes não se incomodam. Não se incomodam, está tudo certo. Não, está tudo certo. Mas como é que está tudo certo, meu Deus do céu? Como é que tem crentes que não se incomodam? Os crentes que estão vivos estão incomodados com o mau cheiro. Os crentes que estão vivos estão incomodados com a manifestação, com a multiplicação do pecado. Os crentes que estão vivos estão incomodados com a frieza espiritual. Aqueles que estão vivos estão incomodados com o quadro da igreja. Aqueles que estão vivos estão clamando como Abacuque na ira: lembra-te da misericórdia, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, tem misericórdia. Eu sei que há um remanescente fiel. A identificação do missivista, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É assim que o Senhor Jesus se declara ao anjo da igreja de Sardes. Assim ele realça a ação plena do Espírito Santo na igreja de Cristo. Aos 7 Espíritos, ele se refere à plenitude do Espírito de Deus, porque só o Espírito pode vivificar a igreja. Lembremos-nos do vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37. Pode, Senhor, esses ossos reviverem? O Senhor sabe. Profetiza sobre eles, profetiza sobre eles, Ezequiel, profetiza. Haja vida, haja espírito, ossos com ossos, haja vida. Se nós o buscarmos, cada osso com seu osso se ajuntará. Teremos um poderoso exército de Deus para lutar nesta terra. Clamemos pelo Espírito, para que haja vida neste vale. Ainda que os ossos estejam sequíssimos, poderá ter vida. O Espírito de Deus é um Espírito de vida. Sem o Espírito de Deus, a vida é impossível. Ele é o agente da vida. Foi Ele quem movimentou a terra sem forma e vazia, Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ele foi o poder de Deus na criação. Foi o Espírito de Deus quem concebeu Jesus no ventre da Virgem Maria. Virgem no momento do nascimento, depois ela teve outros filhos. Lucas capítulo 1, versículo 35. Foi Ele quem derramou-se sobre os discípulos. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Foi Ele quem encheu a igreja primitiva. Foi Ele. Sem Ele não há regeneração. João 3:5. Jesus dizia a Nicodemos: é preciso nascer da água e do Espírito. Se Sardes estava morta, carecia com urgência do Espírito de vida, conforme Romanos capítulo 8, versículo 2.
Se queremos de fato revivermos, se queremos de fato sermos uma igreja viva, clamemos hoje, peçamos hoje ao Senhor do seu Espírito, peçamos a Deus aqui hoje: Senhor, derrama sobre a minha vida, derrama sobre o meu coração. Eu quero o Senhor do teu Espírito. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É o Espírito que dá vida, é o Espírito de Deus. Ah, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ele se refere aos 7 Espíritos, repito, para se referir à totalidade, à plenitude do Espírito. Existe um único Espírito Santo, conforme Efésios 4:4. Sua ação é tão eficaz que Isaías o descreve no capítulo 11, versículo 2 do seu livro: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Observe 7 ações do Espírito Santo. Através da sétupla ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus traz novamente a vida às igrejas que deixaram se esvaziar de Deus. 7 ações do Espírito para a igreja de hoje: a ação do senhorio de Deus, da soberania de Deus, da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor. Ah, meu Deus, é o Espírito de Deus que nos capacita a vivermos, é o Espírito de Deus que capacita a vida na igreja. É através do Espírito que Jesus Cristo renova a sua igreja. O Senhor Jesus se declara também como aquele que tem as 7 estrelas. Aqui nós temos Jesus como soberano da igreja, tanto o local, a igreja ali daquela região, quanto também universalmente, de todo mundo. Ele é o Senhor de toda a igreja, de todo o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça da igreja, pois resgatou-a com o seu sangue, conforme Efésios 5:23, 1 Pedro capítulo 1, versículos 17 a 19. Ele é o dono da igreja, porque comprou com o seu sangue. Eis aí o motivo porque os pastores foram representados como as estrelas à destra do Cordeiro, em Apocalipse 1:20 e Apocalipse 3:1. Se alguém quer brilhar, que brilhe nas mãos do Senhor como luz do mundo. Podemos brilhar, sim, podemos brilhar, e devemos brilhar, mas não brilhar para ser astros de luzes própria, não brilharmos para a nossa glória, não brilharmos pelo que temos, pela nossa capacidade própria de brilhar, mas que possamos brilhar como reflexo da glória de Deus na nossa vida, que sejamos aquilo que Jesus determinou, a luz deste mundo. Ele é o Senhor que está entre as 7 estrelas, é o Senhor da igreja, é o Senhor de todo o seu povo. Lemos. Por fim, vamos falar da doença e a morte de uma igreja. É muito triste isso. Aos olhos das demais igrejas, Sardes exibia-se bela e viva. Dissemos no início, aos olhos de todo mundo, a igreja de Sardes estava uma bênção, parecia poderosa, mas aos olhos de Cristo, que não vê como vê o homem. Lembra das palavras do Senhor para Samuel? Samuel, está por fora, porque eu não vejo como vê o homem vê a aparência, mas eu conheço os corações. Ah, meus irmãos, a gente pode enganar todo mundo, pode enganar o pastor da igreja, pode enganar os obreiros, pode enganar a família, pode enganar todo mundo, mas aquele que tem olhos como chamas de fogo, não há nada que passe despercebido. Ele tudo vê, Ele tudo vê, Ele tudo conhece. Ninguém engana Jesus, ninguém engana Jesus. Aos olhos dos outros, olha que igreja linda,
Olha que igreja maravilhosa. Não passava de um defunto bem produzido. A sua certidão de óbito já estava lavrada, com a explicação da causa morte, ou seja, da causa da morte. Só ela que não sabia. Mantinha seu glamour, mantinha sua aparência, mas morta. Vamos à primeira doença daquela igreja, a perda da memória. Para quem gosta da unção de Manassés aí. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Esse foi o primeiro problema, esqueceram-se. Como eu disse, existe uma tendência que vai mostrando a queda. Não cai de repente do 10º para o solo. É aos poucos, degrau por degrau. O primeiro problema foi que se esqueceram. Embora vivesse do passado, não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. Lembrava assim de coisas boas que eles tinham, mas não traziam o que tinha de bom no passado para o presente. A situação de Sardes era muito mais grave do que a de Éfeso. Éfeso foi chamado a lembrar-se do primeiro amor. Mas o problema é que Sardes foi chamada a lembrar-se daquilo que, por se esquecer, havia causado a sua morte. Enquanto Éfeso poderia ser considerado apenas alguém doente, Sardes era uma igreja morta. Mas eu louvo a Deus, porque o nosso Senhor Jesus, Ele tanto restaura a memória espiritual, como Ele faz ressurgir dentre os mortos. Que nós possamos hoje voltar-nos à memória para aquilo que nos traz esperança, que a gente possa lembrar-nos do quanto fiel nós já fomos, que possamos lembrar de quão fervorosos nós já somos, e que isto venha trazer em nós um despertamento para buscar a Deus, para se humilhar a Deus, para se derramar na presença do Senhor. Se lembra a igreja, se lembra a igreja, se lembra, crente, se lembra, igreja, se lembra que você recebeu de Jesus, se lembra. Não é possível que a gente vai esquecer assim tão fácil. Será que a gente vai deixar assim mesmo, desse jeito? Não, não esquece não. A primeira doença foi a perda da memória. Em segundo lugar, o desleixo. Segunda doença de Sardes. Embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm de primar pela excelência. Perfeitos não somos, mas temos que buscar a perfeição. Não somos santos, mas temos que buscar a santidade. Santos sim, separados, mas ainda não somos completamente separados. Ainda temos fraquezas, temos falhas, mas a nossa busca tem que ser pela perfeição, para que não caiamos no segundo engano, no segundo erro da igreja de Sardes, o desleixo, que desprezando o padrão divino, fizera-se tão relapsa que o Senhor já não a suportava, se tornou tão descuidada, tão relaxada, o Senhor não aguentava mais. Ah, meus irmãos, eu louvo a Deus porque ainda existem crentes no século 21 que quando ouvem uma palavra como essa, ouvem uma repreensão como o Senhor repreendia a Sardes, começa logo a identificar aquilo que Deus está falando com ele, começa a identificar logo o que Deus está pedindo para ele. Mas infelizmente há muitos que caminham de mal a pior neste descuidado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O descuidado espiritual mata, a desatenção mata. O Senhor disse para ela: não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Dislike, reprovado, reprovado.
Tem gente que fala, pastor, por que se preocupar com obras, se obras não nos salvam? Obras não salvam, fato, é verídico, obras não salvam. Mas por que o Senhor reprovou aquela igreja pelas suas obras? Repito, não estou pregando legalismo. Eu prego a graça de Deus, é por ela que somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas apesar de nós sermos salvos pela graça, um presente maravilhoso de Deus na nossa vida, mas a partir do momento que a gente ganha esse presente de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, nós somos chamados a uma nova vida em Cristo. A gente recebe de graça, não paga nada, mas a partir deste momento, a nossa vida deve ser transformada pela ação do Espírito que vem habitar em nós, como selo da salvação. O Senhor está de olho nas nossas obras. O Senhor está de olho nas nossas obras. E observe que o padrão não é baixo não. Não achei as suas obras perfeitas. O Senhor não está pedindo obra 50% não. Nem 70%, nem 80%, 100%. No âmbito do reino de Deus, a perfeição é o padrão mínimo aceitável. Romanos 12, a partir do versículo 7 e 8, fala sobre o que cada um tem de Deus e faz para Deus. Se é ensinar, haja dedicação, excelência. O que reparte, faça com liberalidade. Amor, excelência. O que preside, com cuidado, zelo, excelência. O que exercita misericórdia, com alegria. Fazer bem feito, excelência. Que nesta noite nós possamos nos atentar ao fato de que precisamos fazer tudo com amor para a glória de Deus, conforme Paulo chama a atenção na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Mas tudo o que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Se a gente entender que a nossa vida é para a glória de Deus, a gente não vai cair no desleixo espiritual, a gente não vai cair na fraqueza, não vai cair na soberba, a gente vai estar ligado, a gente vai estar atento. Não, eu não posso fazer de qualquer jeito não, a minha vida é espiritual, não pode ser de qualquer jeito não, a minha vida de oração não pode ser de qualquer jeito não, a minha fé, o meu amor pelas escrituras não pode ser de qualquer jeito não, o meu serviço na igreja de Jesus Cristo não pode ser de qualquer jeito, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente. Aquela igreja tinha um problema também, o descaso para com o fiel remanescente. Tinha alguns crentes fiéis, mas a igreja não se preocupava com os crentes fiéis. O pastor não estava preocupado com os crentes fiéis. No necrotério de Sardes havia alguns crentes que ainda respiravam. Pelo que o Senhor disse a eles: ser vigilante e confirme o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. O Senhor está dizendo: tem mais uns aí que estão quase morrendo, deixa morrer. O Senhor tinha um propósito com aqueles que estavam vivos. Jesus queria preservar a vida dos poucos que não haviam contraído as moléstias desse século. Dentre elas podemos citar o orgulho, rebelião, heresias, ganância. Alguma semelhança ao que a gente vê hoje? O orgulho tem destruído a fé de tantos crentes. A insubmissão, que é praticamente sinônimo de rebelião, pessoas que, para não submeterem uma liderança, preferem seguir seu próprio caminho, seu próprio jeito e às vezes de qualquer jeito. Heresias, aqueles que distorcem a palavra de Deus, porque não querem aceitar a palavra de Deus como ela é. Alguns que por mera ganância fazem das ovelhas de Cristo o seu próprio negócio. Que nós possamos pedir a misericórdia para a nossa igreja, que nós possamos pedir a misericórdia de Deus para a nossa vida,
que possamos pedir para o Senhor que olhe para nós, para que estas moléstias do presente século não venham nos contaminar, não venham nos destruir, que o Senhor olhe para nós, que possamos permanecer sendo uma igreja viva pela palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É hora de confirmar os que ainda respiram. Como? Confirmando através da palavra de Deus. Crente vivo ama a palavra de Deus. Crente que está morto não tem prazer algum na palavra de Deus. Crente vivo quer aprender mais de Deus. Ontem a gente visitava alguns irmãos e uma certa irmã dizia: pastor, como eu quero aprender mais. Como eu quero aprender mais, pastor, eu quero entender mais da palavra de Deus. É um sintoma de um crente que está vivo. Eu desejo mais, eu quero mais. Agora tem crente que diz: o que eu vou fazer lá no culto da escola bíblica dinâmica? Tudo que o pastor vai falar lá eu já sei. E tem mais. Esse negócio de ficar estudando aí escola bíblica aerodinâmica, platônica. Ah, não, é dinâmica. Esse negócio assim não tem necessidade não. O crente que está vivo, ele tem prazer na palavra de Deus. É um sinal de que o crente está vivo, é que ele está se alimentando da poderosa palavra de Deus. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Crente vivo ama a palavra. Para detectar crente vivo, oração. Crente vivo gosta de orar. Gosta. Fica feliz quando pode orar. Agora, crente que está morto ou à beira da morte, corre da oração como o diabo foge da cruz. Corre mais do que cachorro na virada de ano. Embaixo da cama. Ah, meu Deus, que luta que a gente passa, né? E para tirar depois o bicho lá de baixo. Tem uns crentes bem desse jeito, né? Vamos fazer uma campanha de oração. Ixi. Pedro, Tiago e João. Os 9 discípulos, não sei onde foi parar não. Devem estar no Facebook. O crente que está vivo, ele ama orar, ele ama buscar a Deus. Ele ama consagrar a sua vida. Crente que está vivo, ama falar com o Pai. Sinal de crente vivo é crente de oração. Que nós possamos hoje clamar ao Senhor que renove as nossas forças para buscar a face de Deus. Crente vivo ora. Terceiro instrumento, a comunhão. Crente vivo tem comunhão com seu irmão. Crente vivo não é briguento. Crente vivo não é implicante com todo mundo. Crente vivo perdoa. Tem comunhão com seu irmão. Isso é crente vivo. Tem gente, meus irmãos, que não tem paz com ninguém, acho que nem com ele mesmo. Se puder é capaz de olhar para o espelho e ficar bravo. Oh meu Deus, como mais feio. Meu Deus do céu, meus irmãos, tem misericórdia de nós. Crente vivo tem comunhão. Trata o seu irmão como irmão. Se aborrecer, perdoa. É crente vivo. Por fim, o crente vivo é demonstrado pelo seu serviço na obra de Deus, pelo seu serviço evangelístico. Tem prazer em ganhar almas para Jesus, é um crente vivo. Tem prazer de falar de Jesus. Sempre aproveita uma oportunidade para falar de Jesus.
É um crente vivo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ele está cheio de Jesus, está cheio de vida. Quando ele vê alguém morto na sua frente, ele vai trazer palavra de vida. É um sinal, é um sinal. Quanto aos que já morreram, que ouçam a voz do nosso Senhor Jesus Cristo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Conclusão, para a gente terminar bem no final. O Senhor disse àquela igreja: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Olha que promessa linda, meus irmãos. Vale a pena lutar ou não? Vale a pena lutar, sim ou não? De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Quer dizer que o oposto pode acontecer, né? Cadê aqueles que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre? De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Mas aquele que não vencer, de repente pode ser surpreendido. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Vale a pena lutar, vale a pena perseverar. Se o anjo da igreja não cumprisse os seus deveres, o que ia acontecer? Felizmente ele teria o seu nome riscado no livro da vida. Eu já disse isso tantas vezes, meus irmãos, eu fico preocupado com a minha salvação. Porque muitas vezes nós, pastores, se preocupamos com a vida de todo mundo, com tudo que a gente tem que fazer na igreja, na obra de Deus, e a gente descuida de olhar para a gente, o que a gente precisa para nós mesmos. O que isso significa? Ter o seu nome riscado no livro da vida: separação eterna de Deus. Sim, meus irmãos, desempenhar o ministério cristão de forma relapsa e profana pode levar o obreiro a comprometer a própria salvação. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, porque as coisas de Deus são extremamente sérias. Não brinquemos de ser crente, não brinquemos de ser obreiros, não brinquemos com o nosso nome no livro da vida, porque vida eterna é séria. Temos apenas uma oportunidade. Não brinca, crente, não brinca com coisa séria, não. Finalmente, irmãos, a igreja de Cristo é lugar de vivos. Nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo.